Simbora estudar poemas de Castro Alves do vestibular seriado UEM 2024. Paz. Segundo ano. Segundo ano. Então vamos lá, pessoal. Já vimos aqui, tá? Estamos aqui nos românticos. São três românticos. Já vimos o Gonçalves Dias lá na primeira geração. Já vimos o Álvares de Azevedo na segunda geração. E agora chegamos à terceira geração, geração Condoreira. Por quê? Porque é uma geração que começa a esse combate, né, que vai acontecer lá no realismo, que é a próxima escola literária, depois aí do romantismo, mas é um período aí que esses autores eles já começam a ter a crítica social. Até aqui, parece que a escravidão não existia no Brasil. E aqui começa a ter esse combate. A escravidão é um mal, deve ser combatido. E por que a geração condoreira? Porque é a geração do condor. O condor é o pássaro que enxerga lá de cima, né? Ele voa alto e ele enxerga os problemas sociais. Então, Castro Alves tem como principal característica isso, tá? Essa crítica social. Morreu muito jovem, ali com 22, 23 anos aproximadamente. Eu sou péssimo com datas, né? Ah, professor, mas você lembrou lá do Álvares de Azevedo que morreu com 20 anos. Eu lembro porque o nome do livro dele é A Lira dos 20 anos, ele morreu com 20 anos. Castro Alves acho que com 22, 23, no máximo 24 anos, tá bem jovem. Esse baiano, né, que viveu muito tempo no Recife, né, fez faculdade no Recife, mas é um baiano que tem uma praça muito conhecida, né, em Salvador, que é a Praça Castro Alves, que vai ser importante. Por que eu estou falando da Praça Castro Alves? Por quê? Porque vai aparecer um poema aqui sobre isso. Então, vamos ao Castro Alves. E o primeiro poema do Castro Alves é O Livro e a América. O Livro e a América. Ao Grêmio Literário, né? Ele, ao Grêmio Literário, dedica ao Grêmio Literário. E ele começa a falar aqui, pessoal, não vou ler porque é um poema longo, ó, observem aqui, tá? É um poema longo. Aliás, todos os poemas aqui são longos, né? Opa, fui demais aqui, tá? Todos os poemas são longos, aqui são 3 poemas, mas eles são bem longos, tá? Então, não vou ali analisar, né? Tudo, né? Verso por verso. Então, vou deixar uma ideia geral, tá? No meu outro canal, Audiolivro Ledor, tem aqui, tá? A leitura de todos esses textos, tá? Tem de todos? Agora fiquei em dúvida. Tem sim, tem Navio Negreiro, tem os 3 sim. Tem o Poder ao Povo também. Então vamos lá. Então no início, né, ele fala sobre talhado para as grandezas, né, sobre o novo mundo. Quem é esse novo mundo talhado para as grandezas? É a América. Então, ó, a América, que está falando da América, tá? E um dia, né, Jeová chegou para Colombo e fala: "Vai, Colombo, abre a cortina", né? Então fala para Colombo ir lá, né, desbravar aquelas terras, tá? E ele fala das belezas, né, os Andes putrificados, com braços levantados e apontam para a amplidão, né? Vai falando sobre isso, né? Que lá deve ir, conquistar, mas o Colombo, né? Ele fica ali é legal, mas ele tem um certo medo e Deus fala, né? Para ele marchar, ir em frente. E aqui tem alguns, Lili, fica quietinha, Lili, para eu terminar meu vídeo, Lili, tá? E ele tem aqui algumas semelhanças com o marchar, né? Como ser uma coisa de conquista, tá? De exército realmente. E aí tem as formas de marchar, né? Como se fosse marchar, tá? Até fala sobre, né? Faz algumas comparações de formas de marchar, tá? E aqui, a partir daqui, tá? Ele vai falar sobre o livro, tá? Então lembra, é o livro e a América. Filhos dos séculos das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. Opa, um livro na mão, o livro. Você vai pensar, que é esse livro, né? Tá? E ele vai continuando. Ele vai falar aqui, ó, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Gutenberg é a importância da imprensa, tá? Então, né, da gráfica, de você ter livros ali, tá? Ó, a ave da imprensa gerou. Da Alemanha, o velho obreiro, a ave da imprensa gerou. Então, o genovês salta os mares, busca o ninho entre os palmares e a pátria da imprensa achou. A pátria da imprensa que ele diz é aqui, né? A América, é o Brasil. E ele vai continuando ali, né? Falando sobre livros, tá? O bendito que semeia livros, livros a mão cheia e manda o povo pensar. Então, o Castro Alves, ele trabalha isso. A solução para um povo são livros. É o livro que vai salvar, é o livro que vai dar conhecimento, é o livro que vai fazer esse povo vencer. E eu vou ler aqui as 2 últimas estrofes.
Vós, que o templo das ideias largo abris as multidões para o batismo luminoso das grandes revoluções, agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus, fazei desse rei dos ventos ginete de pensamentos arauto de grande luz. Tá? Fazei desse rei dos ventos, né? Aqui o nosso continente, a América e o livro. Bravo, a quem salve o futuro fecundando a multidão. Num poema a mortalha nunca morre uma nação. Num poema a mortalha nunca morre uma nação. Né? Num poema nunca morre uma nação. Como Goethe moribundo brada a luz no novo mundo, num brado de Briarel. Tá? Ele cita Goethe, né? O grande escritor Goethe. Tá? Luz, pois, no vale e na serra, que se a luz rola na terra, Deus colhe gênios do céu. Que se a luz rola na terra através dos livros, né? Deus colhe gênios no céu. Então vamos fazer gênios aqui. Essa é a importância. O Navio Negreiro. O Navio Negreiro é um poema lindo, em que ele vai fazer, né? Ó, ele coloca primeiramente, né? Ele é dividido em cantos, são 6 cantos. Tá? Então aqui estão os 6, né? 6 cantos, não, 6 partes. Tá? 6 partes. E a primeira parte é mais longa, que ele vai falando, né? Começa, estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinco luar, dourada borboleta. Ou seja, né? Coloca para nós aquela coisa da natureza, o mar, a borboleta voando, as vagas, né, as ondas ali, tá? O firmamento, os astros saltam como espumas de ouro, tá? Uma coisa bem romântica mesmo. Parece que vai ser um poema muito romântico, né, das gerações anteriores, tá? Estamos em pleno mar, luz infinitos ali se estreitam num abraço insano, tá? Então uma comparação, né? Azuis, dourados, plásticos sublimes. Qual dos dois é o céu, qual o oceano? Que até se mistura aquele azul, tá? Do céu e do mar. E aí então começam os questionamentos de onde vem, onde vai, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço, tá? Então, ó, galopam, né, comparando, né, neste Saara dos corcéis que o pó levantam no deserto, quem vai ali pelo deserto, né, atravessando o deserto, vai deixando pó, aqui não deixa, né, não, galopam, voam, mas não deixam traço, tá? Ele vai falando sobre isso, sobre o mar, o firmamento, no céu, tá? A imensidão, tudo isso. Homens do mar, rudes marinheiros tostados pelo sol dos 4 mundos, crianças que a procela acalentara no berço desses pélagos profundos. Aí ele chama atenção, né? Esperai, deixai que eu beba esta selvagem livre poesia orquestra. É o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Tá? Então, né? Só que ele tem essa quebra. Por que foges assim, barco ligeiro? Porque foge do pave do poeta. Então, ó, o poeta quer se aproximar, mas o navio foge. Né? O navio se vai, que se semelha no mar do cometa, como um cometa está indo, não quer parar ali. Parece que não quer que o poeta contemple aquela beleza que está ali. E aí ele pede ajuda ao albatroz. Albatroz é a águia do oceano, né? Até como diz aqui, albatroz, águia do oceano, porque o albatroz ele voa no oceano, tá? Ele está lá longe da costa, o albatroz está voando ainda. Tu que dorme das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatando o espaço. Albatroz, dá-me essas asas. Então ele pede ao albatroz as asas dele para ele continuar vendo o navio, para ele continuar atrás ali do navio. E aí, né, ele vai fazer uma pequena descrição, né, dos marinheiros ali, os espanhóis, o inglês, né, todos os marinheiros helenos, né, helenos que ele quer dizer lá da Grécia, tá, do mar que Ulisses cortou. Tá? Essa parte não é tão importante, tá? Nós vamos chegar à parte mais importante a partir daqui, tá? Da terceira parte. Desce do espaço imenso a águia do Sano. Então a águia vai descer, desce, pedido, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brinco voador. Por quê? Porque o olhar humano não consegue enxergar lá de cima. O albatroz enxerga. E aí ele toma emprestado os olhos do albatroz. Ele está voando com o albatroz. É como uma cena como se ele voasse com o albatroz. E o que ele vê? Quadro de amarguras. É canto funeral, que tétricas figuras. Que cena infame viu. Meu Deus, que horror. E ele vai se assustar com aquilo, né? Que ele fala, meu Deus, que horror. E aí ele fala, né, que era na quarta parte, era um sonho dantesco, tá? Lá de Dante, né, de Dante Alighieri, da Divina Comédia.
E ele vai, né, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar, né? A dançar por quê? Porque por causa do estalar do açoite. E aqui tem uma das partes mais, para mim, mais fortes. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Ou seja, as negras mulheres estão com crianças nos colos, suspendendo até as suas tetas, até os seus peitos, essas crianças magras, né? Só que da boca rega o sangue das mães. As mães estão sangrando e aquele sangue se mistura com o leite das mães. Eles sugam o sangue das mães e não o leite. É muito triste. E aí ele continua fazendo aquela descrição, né? Mas uma descrição que ainda traz aqui, ó. E ri-se a orquestra irônica e estridente da onda fantástica serpente faz todas as espirais. Ou seja, ouvem-se gritos, o chicote estala, mas a orquestra irônica, né? Vai tocando como uma banda ali, seguindo aquilo, o navio negreiro. Tá? E o capitão continua, ninguém dá bola para aquilo, faz doudos espirais e lá no final ele termina, né? Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, as maldições preces ressoam e ri-se Satanás, ou seja, Satanás está rindo daquela cena. E aí ele vai fazer na parte 5 um pedido a Deus, né? Senhor Deus dos desgraçados. Quem são os desgraçados? São aquelas pessoas que estão naquele navio negreiro, que estão sendo levadas para o Brasil. Então ele segue, né, o itinerário lá do navio desde a África até a América, olhando. E aí ele começa a fazer pedidos. Se a loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, porque não apagas com a esponja das tuas vagas do teu manto este borrão? Né? Então um pedido. Apaga das tuas ondas do teu manto este borrão. Tá? Isto é sujo. E aí ele vai descrever quem são esses desgraçados. Quem são os desgraçados aqui? O Senhor Deus dos desgraçados. Quem são os desgraçados? Esses desgraçados são os filhos do deserto, tá? Que lá eram felizes, lá na África eles eram felizes e foram trazidos para cá para serem escravizados. Ó, ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas amplidão. Hoje o porão negro fundo, então seja ontem, né, eles caçando livres, hoje lá presos, sem liberdade. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Nem são livres para morrer, nem morrer eles conseguem, nem se quisessem. Tá? E aqui na parte 5 ele vai terminar, né, pedindo ao Deus dos desgraçados, tá? E ele fala, né, para dizer se é delírio ou se é verdade, porque não dá para acreditar naquilo, mas é verdade, tá? E ele fala a Deus, né, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Ele pede para Deus mandar um tufão para varrer os mares, acabar com aquilo. E aí na parte 6, a parte final, eu peço desculpa aí pela Lili, a Lili hoje não para, eu preciso gravar esse vídeo. E ele vai falar quem é. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Ou seja, um povo que a bandeira empresta. O nosso povo empresta a nossa bandeira para acontecer isso. Tá? E ali, né, auriverde, pendão da minha terra, que é a brisa do Brasil, veja, auriverde, verde e amarelo, né, a bandeira da minha terra, esse estandarte que está trazendo de lá, tá? E termina no final, né, ó. Mas a infâmia demais, detéria a plaga, levantai-nos heróis do novo mundo. Então ele fala, levantai-nos, não, desculpa, levantai-vos heróis do novo mundo. Então ele pede para os heróis do novo mundo levantarem-se. E para Andrada, né, José Bonifácio de Andrada e Silva. Andrada, arranca esse pendão dos ares, né? Isso aqui tá envergonhando, cara. A nossa bandeira ali nos ares trazendo esses caras. Nós estamos apoiando essa escravidão. Andrada, arranca esse pendão dos ares, né? Os heróis que ele fala é o Andrada e o Colombo. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Ou seja, Colombo, fecha a passagem que você abriu. Não deixa mais passar esse pessoal. Vamos acabar com isso. E assim encerra esse poema. Tá claro, né? Se a gente for analisar verso a verso, tá? Mas eu dei uma geral aqui. Mas você lendo, você já entende totalmente, tá? É um poema muito triste. E o último poema, né? Falei da Praça Castro Alves lá no início. O Poder ao Povo.
Quando nas praças se eleva do povo a sublime voz. Ou seja, está dizendo, né, que quando acontece isso da praça, o povo, a voz, o poder ao povo. Então o povo tem o poder, né? Então quando o povo faz isso, gente, tá? Ó, a praça é do povo como o céu é do condor. Então a praça é do povo, o povo tem o direito de dizer o que quer na praça. A Praça Castro Alves é do povo, né? Já cantava ali o Gil Caetano, tá? Então esse poder é do povo, tá? Quando esse povo, né, vai ali, esse povo deve fazer ali, esse povo deve se unir, porque esse povo tem poder, tá? E ele vai falar ali na tortura, na fogueira, nas tocas da Inquisição, ou seja, tanta coisa aconteceu na praça. E o que acontece aqui logo em seguida, né? Não se deixa o povo falar. Tá? E ele faz um pedido, né? Deixai-nos soltar um grito que, topando no infinito, talvez desperte o Senhor. Desperte Deus. Esse grito despertar, né? Despertar. Tá? A palavra vós roubais-la. Então, roubou a palavra. O povo não tem mais o direito de dizer a palavra, mas o poder é do povo. Então, esse poema, né? Ele vai falar sobre isso, sobre o povo estar sendo sufocado, né? Principalmente os pretos ali, tá? E essa palavra ter sido tirada, mas o povo tendo a força, né? De ir até a praça, de gritar, de se organizar, ele consegue. E eu vou lembrar, né, que está falando de Salvador, eu vou lembrar ali da revolta dos malês, né, que começou em Salvador, tá? Depois, né, tá, desse acontecimento aqui. Depois não foi antes. Foi antes. A revolta dos malês foi antes, né? Foi antes, sim, foi antes. Esse poema é escrito bem depois. O Castro Alves é bem depois. Mas embalde que o direito não é pasto do punhal, nem a patas de cavalo se faz um crime legal. Não há muitos setembros da plebe que doem os membros no chicote do poder. E o momento é malfadado quando o povo ensanguentado diz, já não posso sofrer. E o momento é malfadado quando o povo ensanguentado diz, já não posso sofrer. Tá? Então, se levantar, lutar. Sem lutar, nós não chegamos a lugar nenhum. Pois bem, nós que caminhamos do futuro para a luz, nós que o Calvário escalamos, levando nos ombros a cruz, que do presente no escuro só temos fé no futuro, como a alvorada do bem. Como Laoconte esmagado, morreremos coroado, erguendo os olhos além. E aqui vem o pedido, né? Final. Irmãos da terra da América, filhos do solo da luz, erguei as frontes altivas, bebei torrentes de luz. Bebei torrentes de luz, se iluminem. Ai, soberba populaça, rebentos da velha raça, dos nossos velhos catões, lançai um protesto, é povo, protesto que o mundo novo manda aos tronos e às nações. Então, né, finaliza aqui com aquele pedido, vamos nos unir, povo, vamos protestar, vamos à praça, porque a Praça Castro Alves é do povo. Beleza, pessoal? Aqui encerramos então os poemas do Castro Alves. Se você gostou, tá? Se está gostando aqui, deixa seu like. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? Comenta aí se está gostando ou não. Por hoje é isso e simbora estudar!